bem-vindos a mais um Boletim Seu Pasto é Lavoura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pastos de seca. A gente sabe que os nossos capins produzem muito bem no período das águas porque a gente tem luz, a gente tem chuva, a gente tem temperatura. E quando chega no período da seca, a gente vai ter uma queda muito grande na produção. E é claro que com isso a gente precisa fazer ajustes de manejo para que a produção de capim seja compatível com a necessidade dos nossos animais. Mas é muito difícil a gente conseguir manter a mesma lotação. A gente até mantém, mas o que acontece é perda significativa de peso desses animais. Portanto, se a gente mantiver a mesma lotação com uma disponibilidade de forragem menor, a gente vai ter um baixo desempenho dos animais. Por isso é muito importante que a gente trabalhe também com a suplementação. O que acontece no período seco do ano é que a gente vai ter uma massa de forragem que, além de ter pouca quantidade, ela vai ter também uma baixa qualidade. E é isso que compromete o desempenho dos nossos animais. Daí a necessidade da gente trabalhar com a suplementação. Uma coisa que é muito comum na pecuária brasileira é a gente trabalhar com o mesmo suplemento nas diferentes épocas do ano. E isso deve ser evitado. A suplementação a pasto ela deve variar de acordo com a qualidade do seu pasto. Por isso, numa época em que a gente vai ter a escassez de chuva, de temperatura, que a gente tem essa escassez de luz e essas forrageiras vão produzir menos, tá? Elas vão ter um maior acúmulo de como, de lignina e vão ter menor teor de proteína. Então é importante que nessa época do ano a gente trabalhe pelo menos com um suplemento que leve em conta também a proteína, para que a gente consiga fazer com que o rumen do animal seja suprido por todas as necessidades das bactérias. Então é muito importante que a gente contrate alguém para chegar na nossa fazenda, para verificar a qualidade dos nossos pastos e que possa fazer um balanço ideal no que diz respeito à nutrição. Porque o pasto das águas, ele não é igual ao pasto das secas e vocês estão cansados de saber disso. Daí a necessidade da gente fazer essa variação na suplementação para que a gente consiga então manter os ganhos, pelo menos ganhos modestos. Em alguns casos a gente consegue ter no período seco do ano ganhos modestos. Por exemplo, quando a gente faz o diferimento das pastagens. O diferimento nada mais é do que a gente isolar parte dos nossos pastos durante o período das águas para que esses pastos então sejam utilizados no período seco. Qual é a vantagem dessa ação? Qual é a vantagem do diferimento? É a gente ter uma matéria seca disponível para os animais. Mas qual é a desvantagem? A desvantagem é que essa matéria seca é de baixa qualidade. Daí a necessidade da suplementação proteica para que a gente consiga ter um potencial de degradação dessa matéria seca. Então é muito importante que a gente trabalhe durante esse período seco do ano com uma suplementação para que a gente consiga pelo menos manter um certo desempenho dos animais, porque é óbvio, a gente não tem hipótese nenhuma capim nem em quantidade nem em qualidade durante o período seco. Além disso, é muito importante que a gente faça esse planejamento para a seca já no período das águas, para não chegar numa época dessa, a gente passar aperto e ter, obviamente, um baixo desempenho dos nossos animais ou a gente ter que se desfazer desses animais. Então, o planejamento forrageiro para a seca deve ser feito durante o período das águas, porque, como todo mundo sabe, todo ano tem seca e a gente precisa estar preparado. Espero vocês no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.